Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do livro de Provérbios. E hoje, para dar sequência, é Provérbios 16. Por quê? Porque nós estamos no dia 16 de março de 2023. Então, se nós estamos nesse dia, nessa quinta-feira, nós entraremos também no Provérbios 16 e tem sido fantástico estudar junto com vocês, caminhar junto com vocês ao longo desse mês, a gente lendo, estudando, entendendo. Tenho recebido muitos feedbacks, muitos testemunhos, muitas mensagens legais no direct, no WhatsApp. Algumas pessoas já falaram comigo até pessoalmente sobre essas lives. Então, eu tenho absoluta certeza que Deus tem algo reservado para hoje à noite, para o resto do nosso dia. Deus tem algo reservado. Então, se você está aqui, se você está me vendo e me ouvindo bem, dá um sinal só para eu entender que você está me escutando, que está tudo bem com o áudio, que está tudo bem com o vídeo. E essa noite eu tenho absoluta certeza de que Deus vai fazer grandes coisas, até mesmo porque nós estamos falando sobre o livro de Provérbios, que é um dos livros da Bíblia que eu mais gosto, particularmente falando, é um dos livros mais poderosos. Fala sobre sabedoria, entendimento, conhecimento, a profundidade que é estudar, a forma de estudar, como andar, como caminhar, como tomar decisão. Quantas pessoas têm tomado as melhores decisões depois de ler o livro de Provérbios? Eu, particularmente, sou um caso prático, real, vivo, que depois da leitura do livro de Provérbios, minha cabeça mudou, meu coração mudou e minha vida foi completamente transformada. Por quê? Eu entendo que quando nós estamos falando sobre sabedoria, sobre entendimento, nós queremos cada vez mais crescer também em intimidade com Deus, em profundidade com o Espírito Santo, em entender que nessa vida nós precisamos caminhar reto, caminhar com Jesus, caminhar com o temor do Senhor, que nós não precisamos andar em todos os lugares, que nós não precisamos aceitar todos os convites, que nós não precisamos fazer de tudo para ser aceito, porque nós já fomos aceitos, Deus já nos aceitou, Deus já fez grandes coisas. O próprio Pai é o Criador, Ele é o dono de tudo, do ouro e da prata, Ele é o dono de todas as coisas. Ele mesmo nos aceitou, nos separou e nos guardou. Ricardo, boa noite, meu amigo, que bom que você está aqui. E essa noite tem um significado especial, porque nós iremos receber uma pessoa maravilhosa, a pastora Cristiane, e ela ainda, eu acredito, não entrou. Então assim que ela entrar, eu já vou colocar ela direto e a gente já vai iniciando esse bate-papo sobre Provérbios 16. Vou até mandar uma mensagem aqui para ela. Estamos... E eu tenho absoluta certeza que essa noite vai ser uma noite maravilhosa. Deus vai fazer grandes coisas. Mas enquanto isso, vai falando alguma coisa, vai falando comigo. Você tem lido Provérbios? Você tem tomado um tempo? Tem tirado alguns minutos do seu dia para ler Provérbios? Você verdadeiramente tem crescido em sabedoria, em conhecimento? Fala para mim, o que te chamou mais atenção no livro de Provérbios? Qual Provérbios que você mais gostou? Qual frase, qual mensagem? Boa noite, Jordânia. Deus te abençoe. Você tem uma noite maravilhosa. Feliz de você estar aqui. E é interessante, gente, quando nós estamos falando sobre o livro de Provérbios, nós vemos que Deus tem algo reservado para aquelas pessoas que
verdadeiramente temem a Ele. Você que teme ao Senhor, que anda nos caminhos direitos, realmente você tem muitas coisas boas dentro desse conceito, dessa verdade, dessa virtude que se chama sabedoria. Estou conversando aqui com a pastora Cristiane, ela vai entrar em alguns instantes e hoje vai ser uma noite fantástica, fantástica. Ela entrou, glória a Deus, glória a Deus. Antes de nós iniciarmos realmente, pastora Cristiane, se quiser clicar aí na câmerazinha com mais para a senhora entrar aqui conosco logo. Mas enquanto isso, você que está aqui tem uma missão. Você pode ser um missionário nessa noite. Como, Edson? Como assim? Você é um missionário? Você vai ser um missionário. Envia essa live para 3 pessoas. Não são 4, 5, nem 6, nem 7, nem 10. Só para 3. Envia para 3 pessoas. 3 pessoas que você ama. 3 pessoas que realmente fazem parte da sua vida. Deixa eu chamar a pastora Cristiane. Enquanto isso, vai chamando, vai chamando. Gostei. Envia para a família toda. Vai ser uma noite maravilhosa. Glória a Deus. Boa noite, pastora maravilhosa. Eu tô ajeitando aqui minha câmera para ficar legal. Glória a Deus. Só comédia aqui. Glória a Deus. Com certeza. Seja bem-vinda, pastora. É o tempo que as pessoas também vão entrando. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas nessa noite. Eu creio. Vou ajeitar aqui, Edson. Acho que vai dar certo agora. Glória a Deus. Quero saudar todos com a paz do Senhor e agradecer o convite do meu amigo Edson para participar hoje dessa live em Provérbios 16. Glória a Deus, só vitória. Já tem um monte de gente do nosso GC, já vi aqui o Ricardo. Glória a Deus, um bocado de gente do nosso GC Shekinah. E você que me segue, é o Armisson, glória a Deus. Eu quero que você mande um aviãozinho compartilhando essa live, né, Edson? Para poder mais gente ser alcançada. Glória a Deus. Com certeza. Eu tenho dito que vai ser uma noite maravilhosa. Vai ser noite de vitória. Glória a Deus. Amém. Edson, você como lindo, sempre lindo nesse seu look white. Oh, glória! Oh, coisa boa. E a senhora é sempre maravilhosa. Amém. Estávamos com saudade, nós não nos encontramos nessa semana. Foi. Mas Deus tinha reservado esse tempo aqui. Amém. Aí você conduz como é que você quer fazer e eu estou aqui para ser instrumento de Deus para abençoar o número maior de pessoas juntamente com você, meu amigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora, nós estamos mais uma vez nessa série de provérbios. Nós estamos lendo aqui no Instagram, conversando com o nosso grupo de crescimento. Estamos caminhando nesse entendimento sobre sabedoria. A gente tem desbruçado, entendido. Na primeira live, no dia 1º de março, nós conversamos sobre quem foi Salomão, quem foi o grande rei Davi, quem são essas pessoas, quem são essas figuras, quem escreveu provérbios. E hoje nós temos a oportunidade de estudar juntos o Provérbios 16, devido ao dia de hoje, dia 16. Então, se você que está nos assistindo agora, eu te convido, pega a sua Bíblia de papel, pega um caderno de anotações, caneta, porque Deus vai fazer grandes coisas através dessa live. Deus vai falar com você, Deus vai fazer algo na sua mente, no seu coração, e eu tenho absoluta certeza que algo poderoso vai acontecer. Mas, pastor, a gente está fazendo basicamente assim, estamos lendo os versículos, comentando, lê, comenta, fala uma reflexão, fala um pensamento, um ensinamento. Então, a gente pode fazer nesse formato. Eu posso ler de 5 em 5 e a senhora vai comentando também, ou
Aqui é bem livre. Eu sei que o maior guia é o Espírito Santo. Então, Verdade. Glória a Deus. as coisas Amém. vão acontecendo. Começar orando, entregando essa live nas mãos do Senhor, né, Edson? Amém. Com certeza, pastor. Quero mandar um beijo para a Lia. Aleluia. Minha amiga que está fazendo um propósito comigo. Durante esses dias, Deus tem me levantado muitos filhos, sabe? Pessoas que estão frias na fé, pessoas que conhecem o caminho, mas por algum motivo saem do caminho, mas continuam amando Jesus e Deus tem levantado para levantar essa. E também hoje um beijo para a Bia, esposa do Edson, uma moça linda, maravilhosa, cheia do Espírito Santo. Amo muito vocês. Vocês são lindos, aleluia. Depois eu vou compartilhar só para vocês dois algo que Deus me revelou em relação ao chamado e ministério de vocês. Amém? Amém, nós cremos. Pastora, se quiser orar por nós, você nos... Deixa eu colocar aqui, o Cláudio veio, meu som tá ruim. Eu vou botar aqui meus... Melhorou. Aqui melhorou. Gente, vai comentando. A ideia é que nós possamos crescer juntos e caminhar juntos aqui nessa live também. Agora eu estou ouvindo melhor, tá mais nítido o som. Amém? Tá ótimo. Vamos orar. Eu oro ou você ora, Edson? Pode orar, pastora. Aonde tem pastor no ambiente, você, a senhora que conduz. Amém. Glória a Deus. Eu creio. Louvado seja Jesus. Eu entrego em braços de oração a vida do Edson, da sua esposa Bia, essa live sobre o livro de Provérbios que tem abençoado tantas pessoas, a começar por nós mesmos, Senhor, porque são palavras de sabedoria inspiradas por Salomão. Nós cremos que a palavra não tem data de expiração, ao contrário, aleluia, a palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho, e ela é muito atualizada, ela é atualizadíssima para o dia de hoje, para o momento que se chama agora. Pai, muito obrigado, porque o Senhor é fiel, é bom e é... A tua graça alcance cada pessoa que vai entrar nessa live. Senhor, usa os teus filhos para compartilhá-la através desse aviãozinho, enviar para o máximo de pessoas possíveis, Senhor, para outras vidas também serem agraciadas pela tua palavra e o teu poder. Senhor, ser conosco nessa noite, nós entregamos em braços de oração a vida de cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Vamos começar, então. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, correspondente ao dia de hoje, 16 de março. Lá no versículo 1, já começa assim. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Eu vou ler até os 5, aí a gente vai comentando, tá, pastor? Tá. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Versículo 3. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Versículo 5 diz: o Senhor detesta os orgulhosos de coração, sem dúvida serão punidos. Amém. Pastora, o que a senhora consegue enxergar com base nesses versículos? Os versículos, eu marquei, né, são versículos que Deus tem trabalhado diretamente na minha vida para eu aprender mesmo. Porque, como eu digo, aqui é ferro afiando ferro, a espada é de 2 gumes, ela corta para quem ouve e corta para quem ministra. No verso 3 diz assim, no verso 2, todos os caminhos do homem são inocentes aos teus olhos, mas o Senhor pesa os motivos. Assim, a pessoa, quando está fazendo algo, aleluia, muitas vezes ela não tem um discernimento se aquilo agrada a Deus ou não. Ou seja, aos seus olhos, na sua visão, na sua lente pela vida, ela não acha que está fazendo nada errado. Aleluia. Mas
está escrito aqui, mas oferta os motivos. Eu conheço as intenções, os desejos do coração. O homem o coração. Então, ele sabe quando a motivação de fazer isso, que às vezes pode ser para Deus, né? Se é para a igreja, aleluia, mas ele vai saber se é para a glória de Deus ou é para a glória da pessoa propriamente. Porque muitos, aleluia, fazem tanto que estão atendendo a Deus. Mas, na verdade, não. Eu posso falar de mesmo. Eu fui muito ativa, muito proativa, dedicando 100% do meu tempo. Claro que não 100%, mas, vamos dizer, uma grande parte, a maior parte, para a igreja, para os trabalhos do Senhor, para tudo que envolve a glória de Deus. Eu negligenciei muitas coisas da família. Eu deixei muitas lacunas. E depois, na maturidade, eu entendi, aleluia, que há tempo para tudo debaixo do céu. Também é eclesiástico. Então, há tempo para a gente fazer o Senhor e ao tempo da gente fazer, ser o profeta da nossa própria casa, porque o primeiro ministério é a família. E às vezes a gente é tão ativista na igreja e deixa lacunas em casa. Então, quando eu percebi isso, eu pedi Espírito Santo a sabedoria para fazer aquilo que agrada a Deus. Chegou um dia, eu era líder do Ministério da Família, aqui na Cidade, eu e Cláudio liderávamos 4 pessoas. O Ministério da Família englobava casais, curso de casais para pais para toda a vida, SCC. Então, eu dava 100% do meu tempo. E aí, eu fui aconteceu uma situação que Cláudio e a minha filha mais nova, que hoje mora em Vancouver, né? E era um fogo estranho. Deus tinha dado a revelação, olha que interessante, de umas aranhas dentro de casa. E eu, com a vassoura, eu conseguia expulsar a maioria delas, mas algumas escritas, e Deus me mostrava. E aí eu vou citar o áudio, e eu tinha um compromisso. Eu ia não para pregar, como líder do ministério, eu tinha, e eu não fui. Eu mandei uma mensagem foi o que bem início, explicando que eu tinha uma coisa para resolver dentro. Não é bênção lá fora. Pastora, confia. Oi. O áudio da senhora, o pessoal tá falando nos comentários que talvez a senhora está no fone ou está no... Tô, mas acho que o fone descarregou. Tenta falar sem o fone mesmo. Vai levar e bota para carregar, Cláudio. Então, eu vou tentar o fone. Então, o que é que acontece? Eu estava explicando que nesse dia... Tá melhor. O que eu fiz? Eu não fui para o meu compromisso na igreja, que não era, eu não ia pregar, sabe, Edson? E eu fiquei aqui em casa e eu apaguei aquele fogo cristão. Sabe aquela aranha que entrou e eu não consegui expulsar? Ela criou uma situação, uma celeuma, e eu só deixei, eu já tirei o fone, pessoal, já estou sem o fone, glória a Deus. E eu, Cristiane Eleutério, entendi a revelação que Deus havia me mostrado. Eu entendi que era mais importante eu estar aqui resolvendo uma situação familiar para gerar uma paz, para gerar um entendimento, para gerar uma unidade do que eu estar ali na igreja e aqui em casa não está tudo resolvido. Então, eu entendi que eu era mais útil, que ia ser mais usada por Deus dentro do que lá fora. Você está entendendo? Então, é isso que Deus está falando. Olha aqui, todos os caminhos são inocentes aos olhos dos homens. Ou seja, aos meus olhos, não, eu vou ter que ir para a igreja, que eu sou líder do ministério, eu tenho que estar lá. E deixando aqui a casa pegando fogo. Você está me entendendo? Aí eu decidi não ir e eu justifiquei o meu pastor, Senhor, não pude, porque eu fui resolver uma situação em casa. Porque eu aprendi com o Senhor que o maior ministério é a minha família. Então, eu resolvi ficar para abençoar primeiro os de dentro, para depois eu ter condição de abençoar os de fora. E é isso. Mas
olha o que é que Deus fala, o Senhor pesa os motivos. Talvez se eu fosse para a igreja naquela noite, deixando uma situação conflituosa em casa, embora o Claudio ia comigo, mas ia deixar uma coisa mal solucionada, eu ia estar apresentando para os homens que eu era eficaz na igreja, que eu era presente na igreja, que eu não faltava à igreja, e deixando uma situação em casa que poderia gerar depois até um mal maior. Entenda, o que eu fiz uma escolha. E a escolha foi agradar a Deus. Embora lá fora eu pudesse ser mal interpretada, pudesse ser até acusada de algo, mas Deus, ele pesa os motivos do coração. Acho tão lindo. Ele pesa para nos galardoar e também para nos punir. Porque ele é um pai que corrige o filho que ama. Amém? Então, esse foi a minha conclusão no versículo 2. E no 3, confia o Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Então, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Não faça para a sua glória. Não faça para você ser visto e reconhecido. Não faça para você ter o aplauso do homem. Porque o aplauso que você tem que querer, anelar, desejar é dos céus, é de Deus. Porque Deus, ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Amém, amém, amém. Fantástico. Eu amo sentar e ouvir essas histórias, pastor, porque isso é a Bíblia na prática. É aquilo que a gente lê aplicado. Então, é muito rico esses momentos. Fantástico. Na minha versão aqui, que eu estou utilizando a NVI, fala realmente a palavra: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu acho interessante a gente desmistificar e dar um entendimento sobre o significado da palavra consagrar. Primeiro de tudo, consagrar não é somente apresentar a Deus, consagrar não é somente orar. A raiz da palavra consagrar significa tornar sagrado. Ou seja, se um dia você está começando um negócio, está começando um novo empreendimento, e você quer consagrar a Deus, não simplesmente apresente a Ele, ou ore, ou chame até mesmo os pastores, seus líderes, para consagrar. Não. Faça daquele lugar um ambiente sagrado. Faça daquelas paredes um local sagrado. Amém. Todas as vezes que você estiver consagrando algo a Deus, entenda, você precisa tornar também essa situação agradável aos olhos do Senhor. Tem que tornar sagrado. Então, assim, do 1 ao 3, a gente fala sobre planejamento, caminhar e consagrar. Aos homens, tem o dever de planejar e caminhar. Planejar os próximos passos e caminhar segundo os passos do Senhor. E o consagrar não é simplesmente apresentar ou orar. É sim tornar aquilo que você tem pedido para Deus, aquilo que você tem apresentado e orado, você precisa tornar esse ambiente sagrado. Amém, verdade, amigo. Hoje eu fui orar agora no apartamento de um casal lá da Santos Dumont, da Videira Santos Dumont, não é? E elas mudaram, compraram um apartamento lindíssimo ali na Bajota, e eu fui consagrar o apartamento a Deus. Isso que tu acabou de falar. Eu fui lá com o óleo da unção de Israel, ungi as portas, crônicas que fala que os olhos do Senhor estarão fixos, os ouvidos sensíveis às orações, mas antes Deus pede para a pessoa orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a face do Senhor. Então, para os olhos do Senhor estarem fixos e os ouvidos atentos às orações, primeiro tem um passo a passo, né, Edson? Glória a Deus. Com certeza. E é isso, sim. Glória a Deus. É isso que você acabou de explicar com maestria, meu amigo. É tornar sagrado. Que coisa linda. Aleluia. Eu acabei de fazer isso e na minha versão, é bom que a minha versão está diferente da tua. A minha é o Almeida Prado, atualizado. Diz aqui, a versão Almeida, aleluia, está aqui atualizada a versão. Ela diz, confia no Senhor, aliás, confia no Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. É a mesma coisa com palavras diferentes, porque a sua é NVI, né? E é fantástico quando a gente aplica isso e fica um ensinamento precioso. Isso aqui que nós estamos nesse bate-papo, pastora,
é verdadeiramente para todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, amanhã, quando for consagrar algo, torne sagrado aquilo que você tem orado para Deus. Ou seja, se é um apartamento, se é um empreendimento, se é a sua vida, se é um relacionamento, o que você quiser consagrar ao Senhor, lembre-se, consagração é tornar sagrado ao Senhor. Que glória a Deus. No versículo, nós lemos até o 5, no versículo 6, pastor, diz assim, na NVI: com amor e fidelidade se faz expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. Pastora, eu tenho uma pergunta para a senhora. O que é na prática, e para as pessoas que estão nos ouvindo agora, o que significaria temer ao Senhor? Desmistificar também essa forma de temer a Deus. Temer não é ter medo de Deus, como aquele ser superior que não está nem aí para a sua vida, que está ali só para ver o seu erro e lhe punir. Não. Temer é respeitar. Temer, aleluia, é considerar a opinião dele a respeito de: será que o que eu estou fazendo vai agradar a Deus? Isso é um temor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor não é ficar se tremendo. O temor é considerar o que Deus... Eu sempre penso assim, Edson: o que Jesus faria no meu lugar? Quais os passos Jesus daria se estivesse na minha situação hoje de vida, né? Eu quero andar nos caminhos de Deus. Então, eu tenho que pensar: o que eu estou fazendo agrada a Deus? Jesus faria isso no meu lugar? Diante dessa circunstância, isso é o temor do Senhor, é parar e refletir, e não ser movido pela pressão, pelas circunstâncias, pela opressão, pelas opiniões dos outros. Não, não, não. Nós temos que temer o Senhor. Como? Ah, se eu fizer isso, Deus vai me punir, vai me castigar. Não se trata disso. É estar no centro da vontade de Deus, querer fazer o que ele faria, agir como ele agiria. Eu peço sempre, Edson, Senhor, bota a tua lente nos meus olhos, porque quando eu olho a pessoa com a minha lente, eu não olho como Jesus olha. Jesus é amor, Jesus é compaixão, Jesus é tudo de bom. Então, eu quero ter, aleluia, as características do meu mestre, do meu Senhor. Eu creio que eu já tenho o DNA dele no momento que eu entreguei minha vida e entreguei o senhorio da minha vida a Jesus. Mas eu quero agir na terra, efetivamente, constranger as pessoas com esse amor. Porque no mundo é toma lá, dá cá. O mundo é assim, que você pensa assim: é uma mão indo, uma mão vindo, eu sou boa para quem é bom para mim, eu faço bem para quem já me fez, ou que eu espero que vá fazer, mas com Deus é a contramão do mundo. A gente faz por amor. E se vier alguma coisa boa, glória a Deus. Mas se não vier, glória a Deus também. Então, assim, a gente não se frustra tanto, né, Edson? A gente não fica decepcionado porque a gente não colocou expectativa no outro. A gente, aleluia, se a pessoa for bênção, amém. Se ela não for, eu fiz o bom, eu fiz o serviço do bom obreiro de Cristo. Eu quero ser a boa obreira de Cristo. Então, eu não temo a Deus no sentido de ter medo, entendeu? Eu temo a Deus no sentido de honrá-lo, de respeitá-lo e de seguir os seus passos. Que resposta! Fantástico! Gente, você que está nos ouvindo, envie essa live, seja um missionário. Envie essa live para no mínimo 3 pessoas que você ama. Seja um missionário prático hoje. Fale, coloca o aviãozinho para 3 pessoas, que tem tanta preciosidade que tem acontecido aqui nessa live, que cada frase que tem saído é frase para mudança de vida, para transformação de vida. Então, fantástico, pastor. Amém. Eu gosto muito, pastora, do conceito que a senhora falou sobre ter um respeito por Deus. Quando você fala sobre temor ao Senhor, eu gosto de visualizar nesse formato, de maneira prática, é um profundo respeito pelas coisas de Deus. E tenho vários amigos, né? E tem muitas pessoas que vêm bater papo, vêm pedir conselho, vêm pedir direcionamento, e da mesma forma também para a senhora. E grande parte dessas pessoas falam assim: ó, Edson,
qual é o critério que você utiliza, Edson, para você se associar com a pessoa, para você caminhar com ela, para você construir história com ela? Meu Existe Deus. algum filtro? Existe algum critério? Existe alguma lista? Aí eu falo da forma mais tranquila do mundo. Existe um critério que esse é o básico, esse é o que inicia tudo, e é daí que parte todas as coisas. Essa pessoa teme ao Senhor? Essa pessoa que Glória. você está se relacionando, que você está conhecendo, que você está caminhando junto, que você está construindo alguma coisa, esse seu sócio, esse parceiro de negócio, essa pessoa que caminha do seu lado, essa pessoa teme ao Senhor? Se sim, permaneça com esse relacionamento. Se não, tenha cuidado, abra seu olho, porque é muito fácil quem não teme ao Senhor, uma hora ou outra, cair. E quando cai, é de repente. Isso. E eu também, Edson, eu faço esse filtro também. A gente conversa com todos, né? Mas a intimidade da gente, a gente deve abrir com pessoas que têm os mesmos valores que nós temos. Tem que ser pessoas que são apaixonadas por Jesus. Tem que ser pessoas que nos elevem para Deus e não nos tire dele. Porque vamos e vemos quantas moças caem e rapazes na armadilha de se apaixonar por alguém ou de ter um relacionamento, um flerte, uma paquera, a pessoa é do mundo. Não, eu vou trazer ele para Cristo. É uma armadilha, porque é mais fácil essa pessoa ser conduzida para outro lugar do que atraí-lo para a presença. Pode acontecer? Pode, Edson, porque para Deus tudo é possível. Mas a Bíblia diz que nós não podemos ter um julgo desigual. Então, eu sempre aconselho, procure num ambiente que favorece a Deus, que tenha temor do Senhor, que tenha respeito, que exista honra e os valores cristãos estejam sobre a mesa. Amém? Esse é o meu Amém. filtro. Pessoas que me aproximam de Deus e me levam para perto dele. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Continuando, pastora, nós estamos no versículo 7. Quando os caminhos do homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Esse versículo é muito forte. Deixa eu Se só a senhora quiser comentar alguma coisa, eu queria esse é fazer forte. uma correção que a minha Bíblia, não sei de onde eu tirei, eu acho que eu estava preocupada com a história dos fones de ouvido. A João Ferreira de Almeida atualizada. Eu falei, foi outro nome, não sei nem o que foi aquilo. Aleluia. Nós estamos em Provérbios 16, 7. Nesse momento, o Edson acabou de ler. E eu queria dizer para você que, sendo os caminhos dos homens agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos fazem que tenham paz com ele. É tão tremendo isso, eu vou dar um testemunho. Aqui em casa tem oração há mais de 20 anos. E é de 8 às 10, né? Antigamente era quarta-feira, quando eu fui para a Videira, o nosso pastor Sênio nos orientou para botar na segunda, porque é a folga pastoral. E eu obedeci, ipsilítere, porque eu sou dessa, submissão e autoridade. Oh, Glória, eu entendo o princípio da submissão para ser abençoado. E por isso que eu Por sou. isso que prospera. Por isso. O cão se lasca de A a Z. A casa é minha, mas eu estou na cobertura espiritual da Videira, do pastor Costa e agora do pastor João Vitor. Oh, glória, aleluia. E aí, por isso que dá certo. É uma coisa engraçada. Eu faço a oração e um dia veio um sanfoneiro aqui para minha casa, veio um trompete, esses instrumentos que nunca vêm, que geralmente é piano, geralmente é um órgão, geralmente violão, certeza, e às vezes um órgão. Mas nunca tinha vindo um instrumento, uma sanfona, um trompete. Que o irmão era militar e trouxe um adorador de Deus. Eu fiquei tão atribulada, eu nem me ligava na oração, pedindo a Deus para tampar os ouvidos dos meus vizinhos. Porque o barulho, meu filho, foi federal. Eu me abalei. E Jesus, eu só me lembrando daquele versículo, diz que aquele que incomoda os vizinhos de madrugada não é bênção. E eu, vala Jesus. Não era madrugada, era de 8 às 10, mas era alto. E eu, Jesus, com compaixão, comecei a clamar. E quando eu olho, a minha vizinha da esquerda estava com a janela aberta, olhando para cá. E que eu me abalei. Senhor, tem compaixão. Quando no outro dia terminou, deu 10 horas, nós encerramos. No outro dia, para eu sair para trabalhar, primeiro eu fui olhar se não tinha ninguém na janela. Aí, tu sabe o que aconteceu? Aí ela disse, oi, Cristiane. Eu disse, tudo bem? Ela disse, tudo bem. Aí eu disse,
Ontem foi muito barulho, né? Porque eu tive uns instrumentos diferentes. Ela disse, eu amei a sanfona. Eu me lembrei da minha mocidade. Ô, sanfona abençoada. E era quino de fogo, era aquele despedaçar o cão, sabe? Aí, Edson, Jesus, eu tão atribulada com a sanfona, com o trompete, Deus deu, foi vitória. Ou seja, se cumpre, não que a minha vizinha seja minha inimiga, entenda. Ela não é minha inimiga, ela é uma pessoa maravilhosa, mas ela não tem a minha fé. Ela não é uma senhora idosa. Então, eu fiquei pensando, até seus inimigos façam que tenha paz com ele ou com ela. Ou seja, às vezes a gente está num ambiente de trabalho organizacional, né? Você, nem todo mundo professa a sua fé, nem crê nos seus valores. Ao contrário, geralmente nesses lugares são os lugares onde tem mais tribulação, porque são outros valores e outras questões. Mas a Bíblia está dizendo, e você tem que tomar posse, que quando o homem ele anda nos caminhos de Deus, quando ele tem temor ao Senhor, o Senhor faz uma reviravolta até os inimigos. Aqueles que não são cristãos, que não gostam de crente, que não dão glória a Deus, vai fazer ter paz com você, vai fazer você ter um ambiente de paz. Por quê? Porque você carrega a glória, eu sou porta-glória, eu carrego a presença, eu carrego a glória, e ninguém fica ileso na presença do Deus Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Esse é o exemplo perfeito sobre esse versículo. No 8 diz assim: é melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. 9, pastor, eu gostaria que a senhora também falasse um pouquinho mais sobre. Versículo 9, capítulo 16 de Provérbios diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Aleluia. De forma Perfeito, prática, né? para o nosso dia a dia, para a nossa quinta-feira, vamos acordar amanhã, vamos viver um dia maravilhoso, trabalho, faculdade, alguns vão estudar, outros vão viajar, pegar a estrada. Como é que a gente pode verificar, pastor, esse versículo na prática? Eu sempre tenho testemunhos, Edson. Quem me conhece há muitos anos sabe que eu prego testemunhando, né? É o storyteller, né? Uma vez eu fiz um curso de oratória com a Mariana Sassi, e ela disse que para chamar a atenção do ouvinte, eu tenho que ter... E isso aí eu já fazia instintivamente pelo Espírito. Mas é interessante, quando você dá um testemunho atrelado ao versículo, a pessoa grava, tá entendendo? Mais do que o próprio versículo em si. E uma vez fui readaptada de função no estado, eu era de sala de aula e passei a ser apoio no Multimeios, que é a biblioteca, sabe? Uhum. E eu tive 3 escolas, o estado me ofereceu 3 lugares para eu escolher onde eu iria ser lotada. E eu saí uma peregrinação para onde eu iria, certo? Me ofereceram uma escola grande ali perto da Unifor, e eu achei maravilhoso, estacionamento bom, escola moderna, muito grande. E aí eu fui em outra escola tão pequena, Edson, que na época o Cláudio tinha me dado um Ford Fusion, o carro era largo, parecia assim, um carrão. E o carro quase não entrava no portão, de tão estreito, sabe? Tinha que ser motorista para entrar na segunda escola. E na terceira era uma escola mista, que era estado, a parte estado e a parte particular, tinha piscina. A diretora me amou tanto que quase me colocou no colo. Disse que o que eu quisesse fazer, me deu toda a liberdade. Eu fui em 3 lugares, presta atenção. Sabe o que Deus falou para mim? Tu vai entrar na porta mais estreita, no canto mais estreito. Aí eu fui para o Parque Iracema, passei 7 anos no número da perfeição, numa escola ali perto do Hospital do Coração. Irmão, era estreito, era tiro, era bala, era tremendo. Aleluia! Eu sei aqui, meu irmão. Olha aqui o versículo que tu leu. O coração me propõe seus caminhos, mas é o Senhor que dirige os passos. Pelo meu caminho, ou eu iria para a escola mista da piscina, das árvores, que a diretora quase me botou no colo, ou eu iria para a do Fórum, por ser uma escola moderna, totalmente do Estado, blá, blá, blá. Então, eu disse, vá para pequena. O senhor disse, a porta mais estreita é a que você vai entrar. E lá
eu fui muito usada pelo Senhor durante 7 anos. Eu marquei uma história lá dentro, foi tremendo. Eu fui abençoada e abençoei. Então, às vezes, ao olhar humano, é como as Campinas de Jordão e os Carvalhais de Manre. Abraão, Ló escolheu as Campinas de Jordão, que virou Sodoma e Gomorra, e foi destruído. E Abraão escolheu os Carvalhais de Manre, porque Deus era com Abraão. Onde Abraão foi, Deus estendeu a mão e a abençoou. Não é o lugar, Edson, é a obediência, é estar no centro da vontade de Deus. Você pode ir para o Parque Iracema ou para a Aldeota, mas você tem que estar no centro da vontade de Deus, porque onde Deus lhe planta, você vai frutificar, porque não há esterilidade nem na minha vida, nem na sua. Amém? Amém, amém, amém. Eu amo ouvir essas histórias. A senhora sabe, né? Que eu fico perguntando sempre. No versículo 10, pastor, diz assim: os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por ele. Aí ele permanece falando dos reis. Os reis detestam a prática da maldade, porquanto o trono se firma pela justiça. Amém. Aí ele permanece falando do rei. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. A ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. Amém. Aqui eu tenho algo na minha mente, que existem alguns princípios bíblicos que verdadeiramente nós precisamos seguir para ter colheita produtiva, colheita eficaz, uma colheita maravilhosa aqui na terra ainda, aqui em terra. E um dos princípios é a verdade. Amém. Não importa o que aconteça, não importa o que venha depois, não importa, rapaz, fale a verdade. É interessante, pastora, que tem algumas pessoas que têm esse hábito de mentira. Existe essa raiz, essa iniquidade de falar mentira. E Salomão vai dizer aqui, no versículo 13, que o rei, ou seja, uma autoridade se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Nunca você não será recompensado por falar a verdade. E se alguém falar assim, mas eu fui falar a verdade no trabalho e acabei sendo demitido. Glória a Deus, não era o trabalho para a sua vida. Isso. Eu lembro de uma amiga minha que quando eu sou professora de inglês, durante muitos anos eu ajudei muitas pessoas a tirar o visto. Voluntariamente, eu não cobrava nada, eu tinha acesso ao site. A Marina do Ari, eu tirei o visto dela, o primeiro visto americano. Eu fazia toda aquela documentação online. Então, todos os vistos que eu dei entrada, que eu fui tirar para os meus amigos de 0800, nunca nenhum foi negado. Tu crê? Porque eu orava, eu declarava, e eu ficava consagrada, e a pessoa ia lá, às vezes não tinha vínculo de emprego, às vezes a idade é uma idade que os americanos têm medo de dar visto, porque às vezes a pessoa vai começar a vida lá, mas nenhum. Aí teve uma amiga minha que eu fui tirar o visto, e ela foi para a entrevista, e deu ruim. Mas tu sabe por quê? Porque mentiu. Ela mentiu, ela criou como se ela tivesse um prolabore fake. Ela não estava mais trabalhando, tinha saído da empresa, pegou a empresa de uma amiga e pediu um documento, como se fosse um pagamento. E falou que ia para a Disney, ela não ia para a Disney, ela ia para a Califórnia. E ela disse que ia para a Disney com a filha, e era época de estudo da menina. Ou seja, em poucos minutos, a consuleza lá em Recife detectou a mentira. Detectou uma coisa mal arrumada. Porque o pai da mentira é o diabo. Ele é o pai da mentira. Nós somos filhos de Deus, então nós não podemos, aleluia, sermos como o mundo é. Então, se você está mentindo, o diabo está lhe aplaudindo, o inferno está lhe aplaudindo. E Deus se entristece, porque na nossa boca, como Edson disse, tem que sair verdade. Ainda que as pessoas ficam chateadas, ainda que é mentira branca. Toda mentira é preta, não tem nenhuma branca, porque vem do diabo.
E ele é treva. Então, treva é preto, é negro. Então, não adianta. Aí, ó, que até o rei, mesmo que não seja crente, não, mesmo que não seja, sabe, a Bíblia diz aqui no verso 13, lábios honestos são o contentamento dos reis. E eles dão valor ao que fala coisa reta. A mulher disse, você está mentindo. Ou nós não vamos lhe dar o visto, porque você não vai para Orlando, você não vai levar sua filha, blá, blá, blá. Você... Menina, olha, foi desmascarada. Ela veio, como diz no popular, com o rabo entre as pernas e deu ruim. E no ano seguinte, ela contratou uma empresa e foi fazer em São Paulo. Tirou outro passaporte. Tu tá entendendo, Edson? Fez uma gambiarra. Ela foi para Brasília, foi para São Paulo, não recordo. Deu ruim de novo, porque era outra forma de engano. Ou seja, o que eu quero dizer, não adianta você querer ser abençoado, andar com Jesus, o abençoador, e em alguns momentos da sua vida você utilizar coisas do inferno. A Bíblia diz, escolheis a quem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha. É uma escolha. Todo momento a gente escolhe fazer o bem ou fazer o mal, falar a verdade ou mentir. Não adianta ficar em cima do muro, porque o muro já é do próprio diabo. Muito forte. É forte, pastora. É. É forte. É. Eu amo sentar e ouvir a senhora. O versículo 15 diz assim: alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva de primavera. E eu amo o versículo 16. Amo de paixão. Que diz o seguinte: é melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Eu acho interessante, pastora, que quando Davi estava dando os direcionamentos para Salomão, lá em Provérbios 4, a gente vai ver a história de Salomão vai narrar esse diálogo de Davi para com ele. Davi, e só trazendo e abrindo um parêntese, né? Quem era Davi? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Davi foi um dos maiores guerreiros do exército de Israel. Davi, até hoje, ele é conhecido como um dos grandes reis que Israel já teve. Davi foi o homem que inaugurou a adoração 24 horas. Davi era um adorador nato. Isso. Davi, ele amava a presença de Deus. E mesmo Davi, com todo esse currículo, quando ele vai dar um direcionamento para o filho dele, Salomão, ele fala o seguinte: Salomão, vende tudo que você tem e adquire sabedoria. Salomão, entrega tudo que você possui e obtém entendimento. Eu vejo que hoje, pastora, existem muitas pessoas que não sabem o que decidir da vida, não sabem que caminho tomar, não sabem qual é o próximo passo, não sabem o que vai ser amanhã, não sabem o que fazer, não sabem. E essas pessoas, eu, a senhora, todos nós, precisamos profundamente obter sabedoria. Isso. Nós precisamos de uma forma que Deus ele distribua esse atributo tão precioso e que amanhã, todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, acorde sabendo o que fazer da vida, acorde entendendo qual é o próximo passo. Que amanhã, sexta-feira, não vai ser uma sexta-feira de derrota, uma sexta-feira simplesmente mais um dia. Não, vai ser um dia maravilhoso, você vai caminhar reto, você vai escolher coisas boas, você vai plantar coisas boas. Você que está nos assistindo aqui agora, você vai caminhar em sabedoria, você vai crescer em entendimento, em profundidade, em temor do Senhor. Você vai viver tudo aquilo que Deus tem reservado para a sua vida. E é interessante que o próprio Davi, mesmo com todo esse currículo, o grande rei Davi, vai dar um direcionamento para o filho e fala assim: meu filho, vende tudo que tu tem e compra sabedoria. Eita glória, forte, né, Edson? Amém. Muito forte. Agora nós estamos em qual versículo? No 17. Eu vou ler. A estrada dos retos é desviar-se do mal, e o que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda.
Melhor é ser humilde do espírito como os mansos, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a instrução prospera. E o que confia no Senhor é bem-aventurado. Vou até o 20. Pronto. Amém. Amém. Glória. Eu sempre gosto de citar esse versículo, que a humildade, a soberba, a altivez procede à queda, e a humildade, ser humilde de coração, Deus abençoa. Dá graça ao humilde, mas ele resiste ao soberbo. Deus resiste ao soberbo. Lembra daquela oração, Jesus, com aqueles dois homens no templo? Um dizia, Senhor, eu dou o dízimo, eu sou melhor do que esse pecador aí, eu faço isso, eu faço aquilo. E o outro bateu no peito e chorou. E disse, Senhor, olha para mim com o teu olhar de amor, me perdoa, porque eu sou falho, porque eu... E ali rasgou, não a veste, mas o coração. E a Bíblia diz que a segunda oração do quebrantado, do contrito, foi a que Deus ouviu. Porque ele resiste ao soberbo. Soberbo, ele tem um espírito de independência, ele se acha. Se a oração, se ele não for, não sobe. Se o fulano não tiver, não acontece. Não. Quem tem que estar, quem não pode faltar, quem tem que ser o convidado número 1 para o seu casamento, para o seu negócio, para a sua empresa, para o seu curso na universidade, para o seu mestrado, é o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Edson, quando eu fui defender a minha tese, meu TTC lá em Portugal, eu sou mestre em Ciências da Educação e Tecnologias Educativas, certo? E no dia a gente fez o PowerPoint e tinha que honrar as pessoas. Eu fiz uma menção aos meus mestres, ao meu professor que me orientou, meu orientador da minha dissertação, mas eu honrei o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, numa terra fria, onde as igrejas se fecharam, a maioria para ser museus, uma terra fria de avivamento, de busca ao Senhor. E eu honrei o Senhor. E foi interessante, porque Deus me honrou. Teve uma situação que eu vivi lá nesse mestrado, que nós tínhamos que criar, Edson, ele deu um dia o prazo, o professor. Ele era engenheiro mecânico, eu sou da área de humanas, eu não sou da área de exatas. Me botaram um mentor, uma pessoa que é matemática, cálculo, tu entende a disparidade. Eu sou formada em letras, inglês. Aleluia, eu fiz o curso de psicologia até a metade na Unifor. Um dia eu pretendo concluí-lo. E assim, eu não tenho habilidades com números. Quem é bom em número nessa casa é o Cláudio, eu não sou, sabe, Edson? E aí, eu fui colocada para ser orientado. Meu orientador foi um engenheiro mecânico. O nome dele, Manuel Cabral. Nunca vou esquecer o nome desse professor. Engenheiro, lá da UTAD, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, lá em Vila Real. Ela chama Transmontana, porque é além dos montes, perto do Porto, 1 hora de Porto. E eu quero te dizer que teve eu tive que criar um site interativo com os alunos da língua inglesa, onde eles mandavam... Enfim, eu tive que criar numa noite. E eu não sou tão tecnológica. Eu disse, Senhor, se tu não me ajudar, não é ninguém. Eu estava numa terra estranha, com um povo estranho. Olha aquela passagem onde você se encontra. Uma terra difícil, com um povo difícil, fazendo uma atividade difícil só. Do outro lado do Atlântico, sem amigos para pedir um socorro, tipo, você pediu ajuda do Edson. Tu tá entendendo? Não tinha. Era eu e Deus, Deus e eu. Fiquei com tendinite de tanto digitar. E eu tinha um prazo para cumprir. Eu pedi, eu clamei ao Senhor. E aí, para resumir a ópera, eu fiz dentro dos parâmetros e das coisas que eles exigiram para a criação daquele site, sabe? Dentro da minha área, que era o inglês. E para ser um trabalho com nota. E aí, quando eu fui avaliar, eles avaliaram assim, Edson. Eu daria uma nota de 0 a 20, que a nota lá máxima é 20. A turma que ia ver a minha apresentação daria outra nota e o professor outra nota. E a minha nota seria a média das 3, da minha, do professor e da turma. Sendo que os meus colegas de mestrado em tecnologias eram todos do Brasil, do norte do Brasil. Sabe o que é que eles eram? Da área de TI. Para eles valsaram. Eles valsaram. Tu tá entendendo? E eu, meu Deus, da área de humanas, professora da escola pública, que os computadores eram da época obsoleta, do Ronca. Tu tá entendendo?
E eu disse, Senhor, me ajuda. E eu fiz. E aí, quando eu fui apresentar o trabalho, algumas coisas eu não consegui botar no trabalho, que eram indispensáveis, mas eu fiz, vamos dizer, 80% do que foi solicitado. Né? Não ficou excelente, ficou bom. Regular para bom, assim, mas quase um bom. Amigo, na hora da minha apresentação, Deus me deu uma sabedoria que não foi da terra, foi do céu. Eu disse, eu vim para Portugal, Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Eu vim para Portugal descobrir as tecnologias, porque eu era uma analfabeta digital. Eu dou nota máxima para mim, eu dou 20. Eu dou 20? Eu disse, eu dou 20, porque vocês são tudo da TI. E eu não tenho, não é o meu ambiente de trabalho, eu não tenho acesso a essas coisas. O que eu fiz aqui foi uma amiga minha, que era de Montes Claros, de Minas, o pai dela e a mãe era dono de uma faculdade. Ela chamou alguém lá, fizeram o trabalho, mandaram, ela apresentou. Eu não disse isso, que eu não ia queimar a colega, mas eu sabia que o dela era fake news, o meu era vida real. O meu era... Aleluia. E eu disse, olha, o meu está incompleto, faltaram algumas coisas, mas fui eu que fiz, aqui é o meu suor, é o meu DNA, é a minha cara. E tem mais, aleluia. Eu, quando entrei nesse curso, o meu filho Igor disse, mamãe, esse mestrado não é para a senhora, não. Tecnologia a senhora não sabia na época. Tirar da câmera, né? Eu tinha uma câmera Nikon para passar por Orkut que devia fazer uma tecnologia. Eu digo, Igor, no mundo foi para aprender. A gente só morre, só para de aprender quando morre. Eu não vou temer, Deus está comigo. Vou concluir esse testemunho. Sabe qual a nota eu fiquei? A máxima não era 20, fiquei com 17 na média. 17. Porque pode ser que o meu trabalho não era o top, mas o Deus que eu sirvo, ele é surpreendente, ele é exagerado, e ele botou graça e os colegas da TI me botaram nota boa, eu botei em mim nota máxima, glória a Deus, o professor ficou desarmado e teve que fazer a média e eu fiquei com 17. Porque Deus, como eu digo, Jesus não é genésio. E aí eu volto para esse versículo maravilhoso que nós lemos, né? Que o Senhor, que a humildade, que a pessoa que é humilde, ela, aleluia, vai prosperar, ela vai crescer. Mas o soberbo, o que se acha, o bambambam, o bacano, o bichão, esse aí não será honrado. Porque a bem importa é que eu diminua e Jesus cresça. Por isso que eu honrei a ele na minha dissertação. A Deus toda honra, glória e louvor, senão não teria chegado até aqui. Amém? Amém, pastora. A senhora é verdadeiramente uma inspiração. Não só para mim, para a Bia, mas para, com certeza, muitas pessoas Glória que a Deus. estão nos acompanhando. Perdeu o cão. Glória a Deus. Hashtag perdeu o cão. Glória a Deus. Nós estamos no versículo... Qual que a senhora fala? Pode continuar, pastora, pode ler. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura dos lábios promove o ensino. Oh, que lindo! O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas a estultícia traz castigo aos tolos. O coração do sábio instrui a sua boca, é verdade. E os seus lábios promovem a instrução. Isso que a gente está fazendo aqui essa noite, né, Edson? A instrução dos lábios, a gente está gerando conhecimento, crescimento na vida de quem está conosco nessa live. Olha, o coração do sábio instrui a sua boca e os seus lábios promovem a instrução, promovem o conhecimento, né? Então, favo de mel são as palavras agradáveis, doçura para a alma e saúde para os ossos. Eu queria dar uma pausa e dizer o poder das palavras. Quantas vezes eu ia falar isso? A pessoa... Mas eu quero que você conclua. Mas uma palavra, ela pode abençoar, pode gerar vida ou pode gerar morte. Uma palavra tem poder de construir ou de desconstruir, de abençoar ou de amaldiçoar. Jesus ensina naquela parábola da figueira que ele buscou um fruto e não encontrou só folhas, ele amaldiçoou e a figueira, no dia seguinte, os discípulos passaram, estava seca, até a raiz. Então, muitas vezes as pessoas usam as palavras como uma arma para matar, para acabar com a pessoa. Quantas profecias
profetadas através de palavras tão duras que eu ouvi, mas eu não me apeguei a elas, sabe, Edson? Eu olhei para o Senhor. Quantas vezes disseram, tu não pode, tu é velha, tu não consegue. Agora, recentemente, tu é velha, tu não vai conseguir, tu não pode, tu nunca vai pregar na igreja tal, tu nunca vai chegar no lugar tal. E Deus é Deus da nossa vida. Então, é o que eu acho. Favos de mel são as palavras agradáveis. Use sua boca para abençoar. Você está na terra para abençoar. Você não está na terra para amaldiçoar ninguém. Nem você, nem a sua família, nem ninguém que você conheça. Porque o Senhor está falando que favo de mel, ou seja, docíssimas as palavras, que elas alcançam a alma, né? Viu, Edson? E depois gera saúde para os ossos. As palavras como um favo de mel. Pega a alma que às vezes está numa sequidão, num deserto, num momento tão difícil. Entra como um favo de mel e gera saúde no seu corpo físico. Você está entendendo? Começa no espírito, alcança a alma, o emocional, os desejos, e chega até a carne, que é o corpo, que é a última instância. Então, eu quero dizer para você nessa noite, seja portador de boas novas. Agora eu quero que tu conclua, meu amigo. É muito forte. É o mesmo espírito. Verdadeiramente, tudo que a senhora falou é tudo que eu acredito, valido e também tenho dito, até mesmo em vídeos, mensagens, onde eu tenho a oportunidade de conversar com as pessoas e levar alguma mensagem. Uma das mais poderosas é o poder da língua. Existe algo na nossa língua. Todas as nossas palavras possuem um poder de criatividade Isso. ou de destruir algo que poderia ter nascido e crescido. Então, se você hoje se encontra em qualquer posição, desagradável ou agradável, cuidado com o que você fala. Todas as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, você tem o poder de gerar vida na sua vida ou de gerar morte na sua vida. Verdade. E é interessante, pastora, que todas as palavras lançadas, elas caem como sementes. E o solo somos nós mesmos. Quanto mais nós falamos coisas boas, declaramos coisas boas, profetizamos coisas boas, mais as coisas vão começar a acontecer também de bom na nossa vida. Toda palavra é uma semente. A pergunta que é, para nós essa noite, quais sementes você tem semeado? Isso. Quais palavras você tem dito? O que você tem dito sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre você mesmo, sobre a sua saúde? Eu estava ontem, ou foi antes de ontem, pastora, numa mesa, em uma reunião de negócios. Aí teve um rapaz lá, que não é tão rapaz, já é um senhor. Ele pediu um doce. Aí olha como as pessoas estão malucas, como elas não percebem o que elas falam. Ele pediu um doce, era um pudim, uma torta, enfim. E o pudim chegou, a torta, enfim, o doce chegou na frente dele. Aí ele, num tom de risada, falou assim: Pois é, gente, eu vou comer logo aqui esse doce, porque assim, eu ainda não fui diagnosticado com diabetes, né? Eu sou pré. Futuramente eu serei, mas até eu me tornar diabético, então eu vou comendo doce à vontade. Eu olhei para esse rapaz, para esse senhor, falei, na minha cabeça eu pensei assim, misericórdia. Como é que uma pessoa em sã consciência declara que ela tem uma doença? E que ela vai ter, né? E que ela vai ter. É um nível de ignorância, de falta de conhecimento, de falta de entendimento, de falta de sabedoria tão grande que quando esse senhor realmente tiver uma diabetes, ele vai olhar para trás e vai falar assim, meu Deus, quanto que eu declarei, pensei e até internalizei aquilo na minha vida. Então fica um convite para nós que estamos aqui hoje cuidado com o que você fala. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. A palavra tem poder de criação. Então comece a criar, gerar, plantar coisas boas na sua vida. E engraçado você ter falado de diabetes, porque a minha mãe, na sua santa ignorância, ela já tem 85 anos, mas ela era bem mais nova. Um dia ela chegou para mim, sabe, Edson?
Nós somos 4 filhos e eu sou a caçula. E ela disse, minha filha, a minha mãe, a mãe da minha mãe, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela morreu de diabetes, ela amputou as pernas e morreu. Aí a minha mãe disse, eu tenho diabetes. A minha mãe falou, controlada por medicamentos, né? Não toma insulina não, é só aqueles medicamentos para diabetes. E você vai ter, porque a minha mãe teve, eu tenho e você vai ter. Só porque eu disse, Edson, pegue essa herança e dê para quem a senhora quiser. Eu não aceito. Eu rejeito em nome de Jesus. Em mim foi quebrada toda essa herança maligna. Eu, pelas pisaduras de Cristo, eu fui curada. Eu fiz uma pregação na hora e não recebi a herança da... Você está entendendo o poder? Se eu tivesse dito, minha mãe, minha avó teve, minha mãe teve, eu vou ter. Eu estava dando legalidade ao diabo e ele ia carimbar aquele decreto sobre a minha vida. Mas eu rejeitei e disse, não quero. Dê para quem a senhora quiser. Eu não recebo. Ali eu senti um poder na minha fala. É como se o diabo quisesse me dar algo e na mesma hora, porque você recebe se você quiser. Eu rejeitei. Então, nessa noite, se alguém lhe entregar alguma profecia do inferno, às vezes por ignorância espiritual, por não entender o poder das palavras, como o Edson acabou de ministrar, como por não entender, aleluia, que o inimigo ele é legalista, ele usa ele usa a lei, ele usa aquilo que é liberado para ele. Ele não precisa de uma porta, ele precisa de uma brecha. Aí você tá no inferno, vai aplaudir, porque ele não vai nem usar demônio, ele vai usar você mesmo para receber os pacotes do inferno. Mas eu quero dizer para você nessa noite, não receba, rejeite, use o nome de Jesus, o sangue de Jesus, diga eu sou. A Bíblia diz que ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras somos sarados. Eu nunca recebi essa doença, Edson. Todo ano eu faço exames, né? Minha bateria de exame, meu sangue é ok. Eu agora, recentemente, eu estou em deficiência da vitamina D, estou tomando a gotinha, aleluia. Mas a diabetes está queimado, diabetes está repreendida em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. E graças a Deus a senhora já deu o direcionamento para as pessoas que recebem essas palavras e precisa de ousadia realmente para quebrar, para não receber e para rejeitar, no nome de Jesus mesmo. Jesus, que bênção. Fantástico, fantástico. Pastora, fica à vontade para continuar. Nós estamos no 24, eu vou para o 25. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Esse 25 parece lá o 2 que nós conversamos no início. É quase a mesma coisa, né? Só que aqui fala da morte, porque o salário do pecado é a morte, né, Edson? Então, tá aqui. Há um caminho que parece direito ao homem, mas no seu fim produz a morte. O apetite do trabalhador trabalha por ele, e a sua boca o instiga. O homem vil trama o mal, projeta o mal, e nos seus lábios se acha como um fogo ardente. O homem perverso suscita contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Até o 28. Essa é forte. E aí, tem alguma coisa para falar? Tem. A respeito do 25 ao 28? Tenho. E tem um direcionamento para todas as pessoas que estão nos assistindo agora, pastora. Fuja de relacionamentos que provocam brigas. Isso. Fuja. Contendas. Fuja. Corra desses relacionamentos que destroem as amizades, que acabam com os relacionamentos. Existem pessoas, pastora, que verdadeiramente têm prazer na briga. Tem prazer na discurso de ódio. Visão, facção. Tem prazer nisso. E é impressionante como existem duas listas na nossa vida. Tem a lista das pessoas que vão prosperar, que vão dar certo, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor estará com eles. E tem a lista das pessoas que vão cair, que vão dar errado, que vai bater a cara na parede, que vai acontecer algo ruim. E nessas duas listas é simples. A lista do Senhor é uma lista justa, honesta, caminhos bons, bons relacionamentos, sabedoria, entendimento, sensatez, experiência. E a outra lista
É a lista da insensatez, da ignorância, da falta de perdão, de orgulho, da É, arrogância. Então, a todo momento, todos os dias da nossa vida, nós nos deparamos com essas duas listas. isso. E o convite que ficamos para nós hoje é: escolha a lista das pessoas que estarão com o Senhor, temendo ao Senhor e consagrando todos os planos e os projetos e dando certo. Esteja nessa lista. E fuja da outra. Fuja da Fuja outra. da outra. Olha, vou te contar que o homem perverso suscita contendas e o difamador separa os maiores amigos. Eu vou dar um testemunho sobre esse versículo, Edson. Uma vez eu orei por um casal quando eu era membro da primeira igreja batista, minha igreja mãe, onde eu me converti com 15 anos. Tinha um casal lá, um casal de namorados, namoraram muitos anos, mais de 10, e ele tinha medo de casar, de assumir o compromisso. Ele amava, ele era fiel, ele era honesto com ela, ele tinha um trabalho e nunca marcava o casamento, ele tinha medo do compromisso, entende? E aí Deus me colocou na vida desse casal para encorajá-los ao próximo passo, o casamento, né? O matrimônio. Eu expliquei as bênçãos de ser dois do que de não ser um, porque um, você sabe, todas as bênçãos do casamento. Mas vamos lá. E eles criaram coragem, noivaram, eles já tinham condição financeira, já tinham dado entrada na casa, mas não casavam, era assim uma trava, sabe? E aí Deus me usou para motivá-los e eles marcaram o casamento e foi uma festa muito linda. E eles convidaram várias pessoas para o casamento, mas não me convidaram. Eu não sei se a lista era... Não foi época de pandemia, não. Faz muito tempo isso. E a gente entende que na pandemia os casamentos foram reduzidos. Até o da minha filha foi só 100 pessoas, que era o permitido. Mas assim, o que eu quero dizer com isso? Eu não fui convidada. Então, uma pessoa da minha família foi. Aliás, foi um irmão, várias pessoas. Minha mãe foi e eu não fui. Você está entendendo? E aí uma pessoa ligou para mim e disse: você foi convidada para o casamento de fulano e Beltrano? Eu não tinha sido. Eu tinha ficado triste. Não por causa... Porque eu lutei, eu orei, eu guerrei. Eu queria estar vendo a concretização daquilo que eu orei. Tu está entendendo, Edson? E aí eu estava triste. O diabo sabia que eu tinha ficado triste. Eu queria estar lá. E aí essa pessoa, sabendo que eu não tinha sido convidada, preste atenção, me liga e disse assim para mim: você foi convidada para o casamento? Eu disse: não, não fui. Como é que pode? Eu fui, o nosso irmão foi, o outro foi, a mamãe foi. Eu disse: pois é, tu nem vai, sabe? Tu nem vai. Aí só foi que eu disse, Edson, meu pé, eu calço número 35, sabe? E eu tinha ganhado uma sandália linda da Arezzo. Eu nunca tinha tido uma sandália da Arezzo. Nessa época eu ganhei do irmã. A sandália era linda. Eu não tinha usado. E o pé da minha mãe é 35. E a minha mãe, eu fui lá escolher o look da minha mãe. Ela não tinha uma sandália. Eu emprestei minha sandália para a mamãe. Tá entendendo? Para ela ir para a festa. Que eu queria ter ido. Tu tá entendendo? Aí a pessoa ligou e disse: tu nem vai, tu nem vai. Eu não vou, mas a minha sandália vai. Deus me surpreendeu. Eu digo: eu não vou não, mas a minha sandália vai. Aleluia. E outra, a sandália eu emprestei para a mamãe e ela vai. Menina, agora a pessoa ficou desestruturada. Desestruturada. Tu sabe por quê? Porque ela queria me inflamar contra o noivo, e eu estava feliz pela concretização de horas de oração, de palavras, de incentivo. Então, eu estava feliz por eles. Claro que eu não vou ser hipócrita, eu queria ter sido chamada. Mas eu não fui. Aleluia. Mas minha sandália foi. Aleluia. Fui representada. Então, eu quero dizer, não deixe ninguém roubar a sua alegria. Não deixe o ladrão da alegria roubar a sua alegria. E tem mais. Ela queria semear uma contenda entre eu e o noivo. E depois, anos depois, Edson, esse rapaz que casou, hoje tem crianças lindas. Um dia desse eu encontrei com ele na academia que eu malhava. Antigamente, ele também estava lá. Eu me encontrei, tive uma alegria tremenda. Ele foi o instrumento que Deus usou anos depois para eu ir para o Hagá. Tu crê? Ele ligou para mim, disse: Cristo, sabe o que é o Hagá? Eu digo: não sei nem o que é Hagá. Ele foi me explicar, disse que eu tinha um perfil, mandou o site, eu me inscrevi, fui selecionada e passei um mês no Havaí. Aleluia!
fiz um radar internacional lá em Mau, em Havaí, perdeu o cão, porque eu não perdi meu amigo e a minha sandália foi pro casamento. É bom demais. Isso é lindo. O cão se lasca ao quadrado. Porque o objetivo daquela ligação era me sentir desvalorizada, preterida, excluída e ter raiva do noivo. Mas Deus, aleluia, me fez lembrar que a minha sandália rica milionária da Arezzo, que eu não tinha um calçado, ia para minha mãe e ela ia inaugurar na festa. Ou seja, fui representada. Pastor, eu e a Bia, a gente ama sentar para ouvir os testemunhos e as histórias. É rico milionário, se lascou todinho, né? Oh, comédia, é bom demais, é bom demais. Existe algo muito precioso. Ai, Edson, 2013, passei um mês lá. Por quê? Porque eu não cortei o vínculo com o irmão, e o irmão me orientou, me disse, me deu o site. Eu estava na Assembleia de Deus, recebi a carta de referência do pastor presidente das Assembleias, pastor Antônio José Azevedo. Fui para lá, fiquei 30 dias, cresci na graça do conhecimento. Fui representante da América Latina na cerimônia de lava-pés. Olha, eu tenho amigas no mundo inteiro só porque eu fui para o radar internacional. Quer dizer, se eu tivesse sido infectada pela essa pessoa que eu li aqui, aleluia, que o perverso suscita contendas e separa os maiores amigos. Se eu tivesse caído na isca de Satanás, de ficar com raivinha porque não fui para a festa. Aleluia. Hoje eu entendo que eu só tenho que ir para onde eu tenho que ir. Que se Deus não permitiu eu ir, algo eu tinha que ir. Eu digo, nada é em vão. Se não, é bem essa lição. Nada é em vão. Eu não fui, minha sandália foi, depois eu fui pro Hagai. Eu amo, gente, eu amo essa frase. Nada é em vão. Se não é bênção, é lição. Isso. Escreve no chat para a gente ver que você está aqui conosco. Pastora, se quiser continuar... Vou terminar. Já finalizando. 29. O homem violento engorda. Engorda, não, é engorda. O espírito do riso está aqui. O homem violento engorda o seu vizinho, faz engodo, né? Uhum. E conduz por um caminho que não é bom. O que pisca os olhos maquina perversidade. Meu Deus, é um perigo. E o que morde os lábios a executa. Coroa de honra são as canções obtidas por uma vida justa. Melhor é o longâmino do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha, dominar o espírito é mais importante do que dominar a cidade. A sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Ei, Edson, lê aí na tua NVI o verso 31, que está assim, esquisita essa nomenclatura que é antiga. Uhum. No versículo 31 diz assim: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor. Olha, e se obtém mediante uma vida justa. O cabelo grisalho quer dizer a experiência, a vivência. Tem uns cabelinhos, porque eu pinto de loiro, porque tu sabe, né, que eu não fico velha. Você manda eu botar loura, fica milionária. Hashtag perdeu o cão, mas tá cheio de grisalho aqui. É isso. Esse versículo fala muito exatamente essa frase que a senhora acabou de falar. No versículo 31 diz: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. 32. Melhor é um homem paciente do que um guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E para finalizar, a sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Foi. Que é mais, preste atenção, aquele que consegue dominar, né? O seu espírito é mais importante aos olhos de Deus do que o que domina uma cidade. Porque, aleluia, nossa maior luta é contra nós mesmos, é o nosso eu, o nosso ego, a nossa carne. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. Quando a gente alimenta o espírito numa live, num culto, no GC, na leitura de um livro, num vídeo no YouTube, você está fortalecendo o espírito. Então, quando a carne vem para militar, para brigar,
para querer fazer você fazer coisas que Deus não aprovaria, aí ela está fraca, porque o espírito foi fortalecido, então ela perde. Mas quando a gente alimenta a carne com programas que não é de Deus, com filmes ou músicas, ou roda de amigos do mundo que só conversam pornografia, palavrão, fuxico, fofoca, contendas, o que acontece? Você fortalece a carne. Aí, quando vem o momento da pressão, da adversidade, o seu espírito está fraco, então a carne vence. Depois você vai se arrepender do que fez no momento desse. Então, olha o que Deus está dizendo aqui. É melhor você ter domínio, você governar o seu próprio espírito, do que você tomar uma cidade, do que você ser um conquistador externo. Você tem que conquistar primeiro dentro, você. Amém? Muito forte. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Nós estamos já caminhando para a conclusão. Nesse versículo, ou melhor, nesse capítulo 16, falou muito sobre confiança ao Senhor, consagrar os nossos planos ao Senhor, e nós entendemos o que é verdadeiramente consagrar, entendemos também o poder de falar a verdade, entendemos a necessidade nossa, humana, de se humilhar diante do Senhor, buscar a sabedoria, ter atenção com a língua e muitos outros pensamentos, ensinamentos. E eu acho verdadeiramente que essa nossa live de Provérbio 16 vai ter que ser repetida em outro momento sobre outro capítulo de Provérbios. E aí, Edson, o que vocês acham, gente? Tarde para a noite eu usá-los, porque eu tenho as coisas e não uso. Meu Deus, me capacita. E eu quero pedir aos meus seguidores, olha a Ingrid, a minha filha acabou de entrar, Edson, lá de Vancouver. Te amo. E a Bia, Oi, que eu... Ingrid. Olha, eu quero pedir aos meus seguidores, se você ainda não segue esse casal, Bia Brasileiro e Edson, por favor, sigam. E os que seguem eles, me sigam. Vamos levantar, aleluia, essa rede de influência, porque a gente só traz palavra de vida, de vitória. Hashtag perdeu o cão. Então, assim, nós nos alegramos. Eu tive uma live tão legal. Estou tão feliz, Edson. Eu estou igual assim, aleluia. Nem os como os que sonham. Porque foi divertido, foi leve. Foi prazeroso, né, estar com você, meu irmão, durante essa hora aqui. E sei que essa palavra não vai voltar vazia. Eu creio que Deus deu várias chaves hoje, através da nossa vida, da minha e da sua, para abençoar muitas pessoas. Porque a palavra de Deus, ela é simples. A gente que às vezes quer complicar. Eu achei linda a sua versão NVI, juntar com a minha antiga, que é a João Ferreira de Almeida atualizada. E é porque é atualizada, e tem palavra que é complicada. Imagina se não fosse. Acho que está desatualizada. Aleluia! Então, eu quero pedir, me ajude aí, em nome de Jesus, ajude o Edson, ajude a Bia. Por quê? Porque a gente ama o Senhor, a gente quer compartilhar aquilo que nós temos aprendido, né? O Edson é um menino novo, mas já serve a Deus mais de 15 anos, né, Edson? Na Videira Sul. Aleluia! Eu tive o prazer, a honra de conhecê-los um dia lá na casa da Marina e do Ari. Depois Deus foi estreitando, a gente começou a ter encontros assim do nada lá na Jeep. Do nada não, porque nada é em vão, né? Benção a lição, foi bênção, aleluia. E aí depois na vigia do Pedro Igor, lá no Ano Novo, Deus foi aí estreitando, e agora no mesmo GC, Shekinah, aleluia. Então, eu verdadeiramente sou presenteada pela vida de vocês, eu honro a vida de vocês, eu honro a unção que vocês carregam. Eu quero estar perto de vocês, porque eu só tenho a crescer, meu amigo. E conte com essa amiga aqui. Eu sei que faz pouco tempo que nós nos conhecemos, mas, aleluia, para mim, eu quero dizer que tem uma placa assim, available, disponível para você e para a Bia. O meu coração cabe muito bem vocês dois, aleluia. Eu tenho prazer de estar nesses momentos dividindo conhecimento, experiência e sabedoria nos meus cabelos brancos, porém pintados, amém? Pastora, e eu quero, juntamente com a Bia, ela está aqui no outro quarto, eu estou no escritório, ela está no nosso quarto, mas eu quero agradecer a vida da senhora, do pastor Cláudio, essa família tão incrível que nós temos a oportunidade de caminhar juntos,
há algumas semanas a gente se estreitou mais ainda no Foi. GC Shekinah, e eu tenho a certeza de que tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, eles precisam também acontecerem na vida de outras pessoas. Então, essa live foi uma ferramenta divina e eu quero agradecer a Deus pela vida da senhora Amém. e pela sua família. Nós aprendemos, e é interessante que o que eu falei aqui é exatamente como acontece. Nós amamos sentar, aprender e se divertir com a senhora. Nós rimos, nós choramos, nós celebramos, É verdade. nós aprendemos, somos desenvolvidos, somos encorajados a caminhar mais próximo de Jesus. E Creio. muito obrigado, porque a senhora carrega verdadeiramente uma unção especial. É diferente quando a senhora fala. É, é, é edificante e é poderoso. A senhora carrega a palavra revelada e a palavra também ungida do Senhor. Então, muito, muito, muito obrigado pelo coração da senhora e pelo que a senhora representa nas nossas vidas. Toda segunda-feira que a gente tem a oportunidade de ir na oração, e aqui eu quero até fazer um convite, eu não sei se vai ter na próxima segunda-feira. Sabe quem vem segunda-feira? Vai ser a palavra e vai ter o testemunho da minha amiga Cláudia Veras. Ela é a filha da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha. Ela é uma amiga, nós já congregamos juntas na Nova Criação. Aprove a Deus me levar para a videira e levá-los para ser, mas o amor nunca esfriou. E eu tive o prazer de reencontrá-la sábado passado, quando eu preguei na CN no culto de mulheres. E aí ela me deu o livro dela, Sou Filha da Lei da Maria da Penha, né? Que é a mãe dela. E ela vai estar aqui na minha casa, vai ser uma noite fenomenal, Edson, porque ela vai dar o testemunho como surgiu tudo na vida dela, porque ela realmente foi curada através do sangue de Jesus, de tantas feridas emocionais que ela vivenciou com sua mãe, que hoje é cadeirante devido à violência doméstica. Vocês devem saber, se não sabem, venham aqui na minha casa. Se você me segue no Instagram, eu vou botar lá o banner, vou botar lá o cartaz, vou fazer o story, e vai ser uma noite fenomenal para curas emocionais. Amém? Amém, amém, amém. Eu tenho absoluta certeza que vai ser uma segunda-feira. Então, segunda-feira, todos estão muito, muito, muito convidados. É dia 20? Eu nem sei, Jesus. Dia 20. Dia 20. É próxima segunda, às 20 horas. Próxima segunda-feira. Então, todos estão convidados. Nós também temos um carinho enorme pela filha da senhora, pelo Júnior. É um casal, assim, maravilhoso. Na semana deles se mudarem para o Canadá, nós tivemos a oportunidade de comer juntos. A gente jantou juntos na semana que eles estavam indo. Então, foi, assim, fantástico. E Deus já tinha preparado esse momento aqui para a gente estar juntos. E muito obrigado, pastora. Eu vou pedir para a senhora orar pela gente, orar abençoando a nossa vida, orar abençoando a nossa sexta-feira, nossa noite, porque tem muita gente que dorme angustiado, dorme preocupado, tem gente que não consegue nem dormir, para falar a verdade. Então, assim, se a senhora puder trazer uma oração aí de bênção, de prosperidade, de paz, de entendimento da palavra do Senhor e tudo mais que o Espírito Santo colocar no coração. Louvado seja Deus por essa live, por Provérbios capítulo 16, por tudo que foi entregue hoje, que as pessoas apliquem. Aquele homem prudente que edifica a casa na rocha. A rocha é a palavra. A rocha é Jesus. Então, vamos aplicar, não ser somente conhecedores, mas sejamos aplicantes, né? Apliquemos a palavra de Deus nas decisões diárias, no nosso dia a dia, no nosso diversão, no nosso lazer, na criação dos filhos, no emprego, onde Deus nos plantar. Nós somos, aleluia, não há esterilidade na nossa vida, nós somos terra fértil, onde Deus, plantando a semente da fé, nós vamos colher frutos para a vida eterna, eu creio. Amém? Pois vamos orar. Vou orar entregando cada pessoa que entrou nessa live. E eu queria te perguntar, Edson, se tu vai deixar salva essa live. Vai? Amém. Eu vou depois querer compartilhar no meu também. Deixar salvo, porque foi uma noite tão leve, tão gostosa. Eu ri tanto do cão, manguei tanto dele. Que eu lembrei da sandália. Foi muito hilário, porque o diabo veio com a demanda, eu botei para torar no cão, aleluia. Eu não vou, mas minha sandália foi, e a pessoa se desarmou, ficou, com cara de mané, porque Deus me
surpreendeu a mim mesma com o que saiu. Vamos orar, né, Edson? Oh, Deus bom, Oh, Deus é Deus bom. fiel. Muito obrigado, Jesus, por essa noite, pela vida do Edson Neto, da sua esposa Bia, pelo chamado, pelo propósito, porque ele serve o Senhor com alegria, porque o coração dele, aleluia, está plantado no coração de Deus, e tudo que nós plantamos, nós frutificaremos a 30, a 60 e a 100. Obrigado pelo chamado, pelo sim, pelas horas de busca, de conhecimento, de aprofundamento. Nada tem sido esquecido diante do Senhor. O que você e a Bia têm feito para o reino, para a glória. Pai, em nome de Jesus, toma esse casal nas tuas mãos. Abençoa do alto da cabeça a planta dos pés. Abençoa os propósitos, os sonhos que forem para a tua glória. E todos os são. Porque eles são, aleluia, novas criaturas. Eles morreram para a velha natureza e nasceram da água e do Espírito. Pai, muito obrigado por essa série de lives em Provérbios, pela vida do Edson, pelo entendimento. Ah, Senhor, como eu aprendo com ele, como eu gosto de ouvi-lo também, como é bom um rapaz tão jovem, mas tão cheio de Deus, que transborda da tua unção. Como é bom aprender com essa geração jovem, Senhor. Muito obrigado. Nessa hora eu abençoo cada pessoa que entrou nessa live, cada seguidor meu, da Bia e do Edson, cada pessoa que tem seguido não a nós por nós mesmos, mas aquilo que nós carregamos, a presença do Espírito Santo. Nós estamos conduzindo pessoas para o céu. O nosso objetivo é saquear o inferno e povoar o céu. Nós te louvamos, Rei da Glória. Recebe esta live, recebe os corações contritos. Ah, Senhor, os corações humildes, os corações que são ensináveis, que querem aprender de Ti, que não acham que porque aceitaram um dia Jesus já sabem de tudo. Não, não, não. Nós vamos aprender até o fim. Assim como Tu me levou para Portugal, para entender que eu precisava crescer, que eu precisava ser desafiada, crescer na graça e no conhecimento. Aleluia. Para obter um título, não para eu me exaltar, mas para o nome do Senhor ser exaltado na minha vida. Eu te louvo, eu te agradeço, eu declaro prosperidade sobre a vida dos meus irmãos, portas abertas, largas, você não vai paralisar, você não vai ficar, aleluia, olhando para trás, você vai avançar. Eu declaro nessa noite uma unção imbatível, uma unção sobrenatural, uma unção que vai te desafiar e além, sair da zona de conforto, sair da mesmice, sair daquele padrão de repetir as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não. Nessa noite o Espírito Santo te convida, vem, vem, porque eu que sei os planos que tenho sobre ti, planos de bem, não de mal, planos para te honrar, planos para te preparar para te banquete em terra seca. Eu sou aquele que abre o caminho no meio do mar, eu ainda honro os meus pequenos, eu ainda preparo surpresa no meio do caminho, eu transformo água salgada em água doce, eu faço o impossível possível, mas é necessário o primeiro passo. Coloque o pé, eu colocarei o chão. Estou desafiando a você a caminhar sobre as águas. Sai do barco quando eu te chamar. Mas quando eu te mandar ficar, fica e suporta o processo do solavanco, do medo, do terror, porque eu sou sua sombra à direita. De dia o sol não te molestará, nem a lua de noite. Eu sou o teu castelo forte. Eu sou o que cubra a tua cabeça no dia da batalha. E eu estou contigo. E nessa peleja, tu não terás que pelejar. O Senhor pelejará por ti. Tu vai cantar o hino da vitória. Eu declaro cada um que entrou conosco nesta rabalabaixa desta live, uma unção sobrenatural. Receba agora ousadia, receba intrepidez, receba fogo, fogo para consumir, um fogo estranho. Você vai receber o fogo de Deus. Eu repreendo o fogo de montura, o fogo estranho, o fogo da carne. E eu declaro o fogo do céu, o fogo que destruirá a iniquidade. Aleluia. E lhe capacitará e lhe habilitará a avançar, a alçar voos mais altos, porque o maior está contigo. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi está contigo. Começa a bater as asas. Ei, o ninho está ficando desconfortável. Deus chegou e diz para você, é hora de voar. É hora de tirar o papel, o projeto do computador e aplicar. E vivenciar o milagre. E vivenciar o avanço. E vivenciar o sobrenatural. Há um momento de fazer plano. E há um momento de executar. Há um momento de sonhar. E há um momento de efetivar.
ativar o sonho. E o momento é hoje, chegou a hora, o momento é agora. Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos, na autoridade que há no nome precioso de Jesus. E quem crê como eu creio, diz amém. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Tem fogo aqui. Quando eu levantei minha mãozinha, eu senti labareda entrando aí dentro, nessas casas, nos corações dessas pessoas. Sabe o que, Edson? Chegou, Jesus está voltando, aí ele está às portas. Então, tudo que Deus tem prometido está se cumprindo mais rápido, mas o povo tem que sair da letargia espiritual, sabe, Edson? Chegou o momento de não somente sonhar, mas executar o sonho. Não somente planejar, mas botar em ação. O que é oração? É orar mais ação. Amém? Amém, amém, amém. Meu Deus, meu Deus. Foi muito forte. Pastora, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo coração, pela vida de vocês. Aprendemos demais e eu tenho absoluta certeza que Deus tem feito grandes coisas e mais ainda Ele fará. Amém. Então, tenha uma noite maravilhosa de sono. Eu vou sim, em nome de Jesus, eu creio. Aleluia. Entendeu? É Deus puro e na terra, na vida do Edson, da Bia, na minha e do Cláudio. Hashtag se lascou, bicho feio. Aleluia. Gente, muito boa noite a todos. Vou deixar essa live salva, tá bom? Então, se você quiser comentar no Instagram, tanto a pastora vai postar também no dela. Vamos fazer não sei se dá, mas eu vou tentar fazer um post coletivo. Eu não sei como é que faz isso. Ou eu posto e a senhora também. Eu não sei como faz, de fato. Eu não sei, mas eu sei que Deus vai nos direcionar. Como é filho do rei, aleluia. É, isso aí. Eu sei que vai dar tudo certo. Você me marca aí no coisa que eu compartilho. Pronto. Combinado. E é tão boa a presença de Deus que a gente não quer nem desligar. Mas vamos entender que vamos terminar. Boa noite a todos, a paz e até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Deus é bom. Eu já vou ligar para ti, só para dar mais umas risadas aí. Tá bom, eu vou chamar a Bia para cá. Deus abençoe. Boa noite. Deus abençoe, gente. Boa noite.